Como que a gente torna a nossa vida mais leve? A vida por si só, gente, ela já é difícil. A gente vive tribulações, a gente vive lutas, a gente vive desafios, né? A gente tem as nossas lutas internas, a gente tem as nossas lutas externas, as nossas lutas com o mundo, né? Com as pessoas com quem a gente convive, né? Enfim, a vida não é fácil. E a gente, se a gente assume determinadas atitudes, determinados comportamentos, a gente piora ainda mais uma vida que já não é fácil. E o que eu quero trazer aqui de recomendação para vocês é a aplicação de um acrônimo, né, que eu tenho aplicado na minha vida e que tem feito muito sentido e que eu tenho visto a minha vida ficar mais leve, mesmo que a situação não esteja fácil, mesmo que a gente esteja passando por momentos de tempestades, por estações de inverno. E o acrônimo é o ARE, e o primeiro é o A, de aceitação. A gente precisa aceitar a vida em que a gente tem hoje. A gente precisa aceitar a nossa realidade. A gente precisa aceitar o nosso presente. Aceitar aquilo que a gente tem hoje e não querer mudar e não querer negar o que tem e fazer de tudo para buscar uma situação diferente, um estado diferente do que você está vivendo exatamente hoje, é o primeiro passo para a gente buscar uma vida mais leve. Porque por mais que esteja doendo o que você possa estar sofrendo, se você aceita, dói menos, né? Existe até aquele ditado, né? Aceita que dói menos. E esse ditado ele é muito sábio, porque ele realmente ele é verdadeiro. Ele funciona. Se a gente aceita a situação que for, não sei o que você possa estar vivendo, mas se você aceitar, vai doer menos do que você rejeitar a situação que você está vivendo, o presente que está agora, nesse exato momento na sua vida. Então, aceitar é um passo muito importante para que a gente possa buscar uma vida mais leve. O segundo é o R de responsabilidade. A gente tem que assumir a responsabilidade pela vida que a gente tem hoje. Eu não estou dizendo que você não possa mudar a realidade da sua vida. Sim, você pode. A gente sempre pode mudar a nossa realidade pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos. A gente pode mudar a direção da nossa vida, né? Por hábitos, por disciplina. A gente pode mudar a direção e, portanto, a gente vai conseguir mudar o destino. Mas a gente precisa primeiro assumir a responsabilidade de que a gente é 100% responsável pelo que a gente tem. Não se vitimizar, não transferir a culpa para uma outra pessoa. E às vezes até mesmo a gente transfere a culpa para Deus. Deus é culpado por eu estar vivendo o que eu estou vivendo. Não, Deus não é culpado. Deus não é o autor do sofrimento. Mas nós somos autores daquilo que nós estamos vivenciando hoje. Escolhas que a gente fez e nós estamos agora colhendo os resultados. A gente tem que assumir a responsabilidade pela nossa vida. Quem não assume a responsabilidade pela sua vida, gente, não se tornou adulto ainda, emocionalmente falando. É uma criança. A criança não assume a responsabilidade pelo que ela faz. Dificilmente uma criança tem essa postura. Por isso que ela é uma criança. E o adolescente está naquele conflito entre assumir, começar a assumir ou não. Mas quem é adulto, assume. Quem é adulto emocionalmente assume responsabilidade por aquilo que está vivendo nesse momento. E quando a gente assume a responsabilidade, quando a gente não transfere isso para terceiros, a gente pode estar enxergando oportunidades que a gente não está vendo. As estações de primavera podem estar chegando na nossa vida e a gente não está vendo enquanto a gente não assumir a responsabilidade pela nossa vida. Por isso que é importante que a gente sim assuma a responsabilidade. E o terceiro é a indefensibilidade. Essa palavra ela é um pouco difícil de pronunciar, né? Pode até enrolar um pouco, mas enrolar a nossa língua, mas na prática ela significa o quê? Saia da defensiva. A gente vive na defensiva 99% do nosso tempo. Pode perceber, a gente está 99% do nosso tempo defendendo o nosso ponto de vista, defendendo a nossa opinião. A gente está 99% do nosso tempo resistindo a outras visões, resistindo a outras opiniões.
E aí são a origem dos conflitos, a origem das brigas entre casais. Porque você tem um ponto de vista, o outro tem outro ponto de vista, vocês não chegam no acordo e aí nasce o conflito, nasce a briga. Então o que eu quero deixar aqui é que a gente precisa sair da defensiva. A gente precisa assumir a postura de ser bambu e não carvalho. O carvalho é uma planta dura, é uma planta resistente. E o bambu não. O bambu é uma planta flexível. Tanto é que quando vem a tempestade, o bambu se curva diante da tempestade. Ele não resiste à tempestade. E por ele não resistir à tempestade, a chance de ele continuar vivo, de ele continuar ali plantado, é muito maior do que o carvalho. Porque se o carvalho, que é resistente, que é inflexível, se vem uma tempestade muito forte, consegue arrancá-lo, consegue tirá-lo, consegue arrancar suas raízes e ele morre. Então, se a gente assume a postura de carvalho, a nossa vida fica mais difícil, porque quanto mais a gente resiste, mais essa resistência tende a aumentar. Mas se a gente deixa de resistir, ela começa a perder força. E aí as coisas podem realmente ficarem mais leves. Então, o que eu quero deixar de recomendação aqui é que a gente aplique, né, o ARI, passe a aplicar o ARI hoje na nossa vida, né, a aceitação, a responsabilidade e a indefensibilidade, e com o tempo muito reduzido, a sua vida vai se tornar mais leve do que ela tem sido hoje.